Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Invictus RPG. Eu sou o Rony Marques Borges, pastor e escritor, fundador da Invictus RPG e criador desse sistema maravilhoso. Pessoal, vamos estar dando continuidade ao nosso vídeo só falando sobre o cenário, tudo bem? A gente fez um vídeo inicial falando sobre algumas coisas que a gente precisa saber antes de começar tudo, que no caso era a relação da relação existencial, planos dimensionais e coisas do gênero. E agora nós vamos falar sobre o próprio cenário. O jogo Invictus RPG ele é baseado em um cenário chamado Cadia. Esse mundinho lindo aqui, ó. Esse lindo mundinho que você pode estar vendo aí, provavelmente se você está no Instagram do Invictus ou em outro lugar do gênero, você vai ter acesso a esse mapa em alguma das postagens. E o mundo de Cadia, no caso, ele é o planeta base que eu escolhi para fundamentar as histórias do jogo. E eu vou estar contando agora para vocês um pouco sobre ele. Primeiramente, eu queria estar abordando a relação da gênese do mundo, no caso, da origem desse cenário. Primeiramente, vamos então estar falando um pouquinho sobre a gênese, a suposta gênese do universo. Por que suposta? Porque, assim, eu trabalho com um cenário que simula a existência de um mundo. Por causa disso, existem muitas vertentes do que seria essa gênese. Tá? A maioria delas são de ordem religiosa, porque, de forma geral, a primeira preocupação, muitas vezes, uma das preocupações sobre a origem vem muito da religião, outra da ciência. Mas as versões que eu estarei comentando agora tem muita base nessa relação, principalmente religiosa. Por quê? Como eu havia dito antes, Cadia é um mundo, um planeta, onde a balança espiritual ela pende para o espírito, ou seja, 60% espiritual, 40% física. Por causa disso, não é difícil você ver espíritos. Tipo assim, existem espíritos da natureza, espíritos dos elementos e coisas do gênero, entendeu? E até a própria força espiritual que existe em você. E por causa disso, até mesmo as visões, o entendimento, às vezes, da própria ciência de Cadia acaba respeitando a existência espiritual, né? Porque ela é latente, e eles acabam muitas vezes aceitando as visões de algumas religiões ou compreensões de ideias relacionadas a entidades e forças por causa disso. Então vamos lá. Existem, assim, várias histórias de gênese do universo e do próprio planeta. Vamos estar falando primeiro sobre essas histórias de gênese do universo. Assim, as mais bem aceitas histórias de gênese do universo, elas tendem a ter certas linhas de argumento. Quais são elas? Elas pendem para certas questões. Vamos lá. Antes de que você fique brigando, mas você não é o criador desse sistema, dessas histórias, por que você só não fala qual é a história verdadeira? Primeiro, porque eu sinceramente não tenho certeza de quais são as histórias verdadeiras, para ser sincero. Tem a ver com a minha forma de composição e criação. E outra, porque eu acho divertido pra caramba isso. Então, se virem aí, escolham depois, quando vocês ouvirem falar delas no decorrer da história do próprio cenário, dos livros, do que vier a surgir disso, vocês escolhem a que vocês acham que tem mais sentido, tá bom? Vamos lá. Na história da Gênesis, primeiramente, existem dois contextos que são muito fortes, eles são citados muitas vezes. E eles são bem variantes. Por quê? Em um deles, é dito que já existia vida antiga, que existiam formas de vida antigas, existiam planetas, civilizações, coisas assim, e planos dimensionais. E nessa história é dito que uma grande força, que é denominada de vazio, que essa grande força, por algum motivo, despertou. E ela despertou, teoricamente, ela despertou pela existência de vida. E ela ficou puta com isso. Ela ficou muito chateada, ela não gosta disso, porque ela não aceita a existência de nada, e ela começou a destruir tudo que existia. Essa é uma das teorias, tá bom? Que diz dessa forma. Aí fala, mas nessa teoria não fala a gênese verdadeira do universo. Aí na teoria não, né? Porque ele diz que existia vida, mas que essa vida vai ser destruída pelo vazio. Não é bem uma gênese, ou é uma segunda gênese na teoria. Tá, vamos lá.
Então, nessa teoria, existia vida. E o vazio decidiu arrebentar com essa vida. E ele conseguiu. Ele, basicamente, aos poucos, foi destruindo planetas, destruiu galáxias e outras coisas do gênero. Ele foi destruindo tudo aquilo que existia. Ele foi consumindo aquilo e fazendo com que aquilo deixasse de existir. Aí, nesse contexto histórico, é falado que o desejo de continuar a existir, ou seja, a vontade das pessoas de não morrer, de não serem vítimas dessa destruição toda, elas acabaram gerando uma força. A gente não tem um nome exato para ela, mas a gente fala muitas vezes que é a força existencial ou a força da vida. Dá nomes como esse. Alguns textos vão chamar ela de a força da esperança e coisas do gênero. O que acontece? O vazio, ele estava lá destruindo tudo que existia. E essa força, essa entidade surgiu pelo desejo das pessoas que ainda existiam de continuar vivas e daquelas que foram destruídas pelo sonho, não é o desejo, é pelo desespero da morte delas, na verdade, que elas não queriam ser destruídas. Essas forças supostamente se aglutinaram de alguma forma e criaram uma consciência, e ela se tornou uma entidade de grande poder. E essa entidade começou a lutar contra o vazio. Então nós temos duas grandes entidades, forças cósmicas, lutando uma contra a outra. Só que acontece, é dito nessas histórias que quando o vazio começou a lutar contra essa força existencial, eles começaram a lutar, mas a força existencial não era poderosa o suficiente para parar o vazio, e o vazio fazia o quê? Eles peitavam um pouco, o vazio ia lá e continuava destruindo as coisas. E a força existencial ia lá e tentar parar o vazio e não conseguia. Só que quanto mais o vazio destruía coisas, mais a força existencial se tornava poderosa. E eles continuaram nessa luta sem fim, até que nesses contextos é dito que o vazio acaba vencendo, porque ele destrói tudo que existe. Chega um ponto onde só existe essas duas forças, a força existencial e o vazio. E eles continuam sua luta eternamente. Daí vem um fator de distinção grande, assim. Porque é o seguinte, a ideia de que o vazio e essa força existencial lutaram um contra o outro, ela é válida para todas as teorias. Todas as teorias dizem que existia uma força, essa força eles dão o nome de vazio, ou grande escuridão, coisa assim, mas quase sempre é vazio. E existia essa outra força chamada força essencial, força da vida, esperança, coisas do gênero. E eles estão se degladiando. Nessa teoria em que existia vida antes, eles se degladeiam, certo? E quando tudo deixa de existir, entra-se duas vertentes, que é, a partir de um certo momento, a força existencial começou a se tornar tão poderosa quanto o vazio, porque ele já tinha destruído quase tudo e ela quer se fortalecer. E a luta, quando o embate de força entre os dois foi igual, se tornou equivalente, o impacto da força de um contra o outro começou a gerar uma explosão de energia. E dentro dessa energia existia dois fatores, a força da existência e a força do vazio. E dessas forças começou a surgir novamente vida ou coisas. Então, na teoria, quando o vazio venceu tudo, quando o vazio devorou tudo, existia só o universo vazio. Só existia tudo. Não existia nada, na verdade, existia o vazio. E a luta entre os dois começou a formar coisas. Só que essas coisas eram grotescas, eram formas estruturais bem esquisitas, na verdade. Que não, assim, eles foram criando o universo de novo. Não, não foi o universo, não. Foi uma outra coisa bem estranha. Aí o que acontece? A partir desse momento, todas as teorias estão juntas, tá bom? Aqui existia algo antes, agora não existe mais, né? E todas as outras dizem que existiam duas forças que se degladiavam no início das épocas. Tipo assim, fora do espaço-tempo, na teoria, que eram essas duas. Então, todas as teorias nesse momento se convergem para a mesma ideia de que existiam duas forças, vazio e existência, e elas brigavam entre si. Aí a gente distingue novamente duas vertentes, que é falado bastante. Uma delas é da luta entre os dois, dessa força, dessa energia que era gerada da briga entre os dois. Em uma das teorias diz que essa energia
foi liberada e por algum motivo essa energia se aglutinou e formou uma criatura. Uma criatura não, né? Formou uma nova força. E essa força foi chamada de Yahweh. Sim, Yahweh. E da união, no caso, do vazio com a existência. Dessas duas forças antagônicas. E Yahweh, depois de um tempo, ganhou consciência. Essa força, depois de um tempo, ganhou consciência e se tornou Yahweh, e ele se aproximou do vazio e dessa entidade existencial, e ele suprimiu os dois, ou seja, ele suprimiu a força dos dois e dominou os dois. Só que aí está um problema, porque nessa ideia é dito que a colisão de forças de um com o outro formou algo mais poderoso que os dois. E a maioria das teorias não aceita essa visão, porque fala que não tem como isso acontecer. Basicamente, eles não têm como gerar mais força do que a força que eles mesmos já têm. Basicamente é isso. A maioria das teorias acredita isso. Então, eles não teriam como ter criado Yahweh. Aí essa é uma das visões, só que é a visão mais fraca. E existe a visão mais forte, que diz o quê? Que Yahweh já existia e que naquela teoria, a primeira teoria em que existia um mundo antes, diz que Yahweh tinha criado esse universo antes, na verdade, só que agora, por algum motivo, ele estava longe ou adormecido, uma coisa assim. E a luta dos dois e toda a devastação que aconteceu no universo, ou a luta dos dois, acordou Yahweh, ou fez com que Yahweh decidisse intervir diretamente. E aí vai-se a relação, volta-se novamente a relação, todo mundo converge para a mesma ideia. Yahweh surge de alguma forma, ou já existia e despertou, ou ele foi criado, e Yahweh chega, suprime os dois, ele pega, suprime, vence os dois, né, no caso, tanto o vazio quanto a força existencial, e ele manipula a força dos dois agora. Ele coloca ordem na casa, vamos por assim. E ele pega a força dos dois, estrutura ela, criando o que a gente vai ver na história do jogo como as 9 esferas da realidade. E essas esferas, elas existem, na teoria são 18 esferas, porque existem 9 esferas, são 9 esferas que regem a realidade do plano existencial e 9 esferas que regem a realidade do vazio. E eles são cada uma dessas esferas são forças, conceitos e coisas do gênero. E Yahweh fundamentou isso como, se você for pensar bem, como se fossem grilhões para a força da existência e para a força do vazio, para que assim eles ficassem quietos e não fizessem merda de novo. Mas teoricamente não, o vazio que fez merda a primeira vez, né? Mas a existência também estava fazendo merda. Tá bom. E Yahweh veio, suprimiu os dois, criou regras para a existência dos dois, para a manipulação da força dos dois, e através dessas regras ele fez um bang, que foi uma explosão de vida dentro do vazio, formando nova existência, só que o vazio permeia toda a existência, ou seja, tudo que existe é cercado pelo vazio. Só que o vazio não existe dentro daquilo que existe. Por que disso? Para se manter uma espécie de força, de equilíbrio entre a existência, para que não aconteça o que aconteceu anteriormente. Tanto o vazio ficar loucaço e querer fazer tudo deixar de existir, quanto a existência ganhar vida real e sair fazendo merda também. Tá, beleza. Quando Yahweh fez isso, ele reconstruiu os planos. Teoricamente, ele reconstruiu os planos dimensionais. E a partir daí se origina a vida, se origina a história dos universos, ou se recomeça a história dos universos. Depende de qual teoria você está aceitando, se existia antes ou se não existia nada, agora começou tudo. Tá? Aí, beleza. Essa é a gênese do universo.